E com o intuito de garantir a proteção de idosos, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, já está em vigor uma lei que institui a política estadual para o Sistema Integrado de Informações de Violência contra o Idoso no estado de Mato Grosso, denominado de Observatório Estadual da Violência contra este grupo. E a nova legislação, de autoria do deputado Wilson Santos, estabelece diretrizes para o enfrentamento à violência, com ênfase especial nos casos de abuso financeiro contra a população idosa. E é para falar sobre esse e outros assuntos aí ligados à Previdência, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a advogada especialista em Direito Previdenciário, Camila Regina Santos, que também é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, eu que agradeço o convite para sempre estar aqui prestando esclarecimento para a população. Boa tarde, bem-vinda, especialmente nesse feriado, né? Doutora, muitos casos aí começando aí a entrevista por essa questão de violência financeira e violência física contra os idosos? Sim, no meu escritório, que eu trato basicamente das questões previdenciárias, a gente já encontra muito da violência patrimonial. Então, aparecem muitos idosos que têm aposentadoria reduzida por empréstimos consignados que nem foram eles que fizeram. Então, nem sabe de onde vem aqueles empréstimos consignados. Fora esse rombo agora da Previdência que tem das associações que também têm tirado ali valores dos aposentados e pensionistas. Então, o que a gente sempre orienta o aposentado a ir no site do INSS, nós lá no escritório fazemos esse trabalho para que o quê? Bloqueia a opção de empréstimo consignado. Na hora que o senhor precisar fazer o empréstimo consignado, o senhor procura aqui a gente que nós desbloqueamos para o senhor a opção empréstimo consignado, porque inibe um pouco a ação de outras pessoas, porque até tem questões de próprio banco. O próprio banco muitas vezes faz novo empréstimo para quitar empréstimo anterior, quando vai dando aquela margem consignável, sendo possível, se faz outro empréstimo em cima daquele, utiliza uma única assinatura. São fraudes que devem ser inibidas através do Poder Judiciário na área da esfera criminal. Então, se instaurar inquérito policial para verificar se a assinatura está correta, se aquilo ali foi feito pelo próprio idoso, se os juros não são abusivos, e aí se instaura um processo judicial. Doutora, e falando em específico dessa questão do rombo, ou melhor, roubo das aposentadorias, pensões desse grupo especialmente vulnerável, os idosos, que pode ter até envolvimento de políticos, da própria instituição do INSS, qual o futuro da instituição, né? Se a Previdência ela né, de contribuição obrigatória, e aí o idoso, né, em contrapartida, já recebe cada vez menos e ainda é lesado dessa forma, na sua opinião, né? Qual que é a melhor orientação nesse momento? Então, hoje, até nós, previdenciaristas, fomos pegos de surpresa, né? Então, assim, vários clientes foram e nos levaram ali esses descontos que estavam sendo realizados sem autorização do próprio aposentado. Então, o que a gente sempre faz? Agora, pelo próprio sistema do INSS, a gente tem como bloquear e aí se judicializar para requerer valores e até indenização pela fraude perpetrada, né? Então, hoje... A senhora fala desse desconto das associações. Das associações. Pelo próprio INSS dá para bloquear? Dá para bloquear. Uhum. Então, no banco, nas agências do Correio, você pode fazer a pesquisa, mas no próprio site do INSS, você tem como pesquisar se está havendo desconto ou não. A gente busca o histórico de crédito, tem o extrato da pessoa e se busca desde quando esse desconto está sendo efetuado. Ainda temos judicializado pelo quesito que se trata do governo. Então, o que acontece? Muitas vezes essa devolução vai ser feita de que forma? A gente não sabe de que forma vai ser feita. Muitas vezes eles vão devolver lá R$30 na conta do aposentado durante 50 anos, ele nem vai ver que ele recebeu esse dinheiro. E 50 anos também muitos não estarão aqui para ver. Não estarão mais aqui para receber. Então, tem que ser feito de uma forma que realmente eu vou beneficiar esse idoso, não da forma
ao bel prazer deles. Então, a gente ainda não tem uma decisão efetiva, mas estamos judicializando para verificar como o judiciário vai aí atuar nessas questões. Existe aí uma epidemia de fraudes e os golpistas são ousados. Agora, diz que tem o golpe do falso advogado. Como que é isso? Amigo, eu já fiz uns 8 a 10 boletins de ocorrência. Então, ele pega a foto do advogado, entra em contato com o cliente, falando que existe uma isenção de imposto de renda que vai ser paga através de um documento. Eles emitem o documento, eles emitem um documento da justiça, uma decisão, muitas vezes de um processo que já até deixou de existir. E aí entra em contato. Como a pessoa, muitas vezes ela é leiga, ela entra na conversa dessa pessoa e aí acaba depositando valores para haver essa isenção de imposto de renda. Então, o que a gente fala para os nossos clientes? Sempre verifica se o telefone que está falando com você é o mesmo telefone que nós falamos com você. Porque muitas vezes a minha foto está lá, mas o telefone não é o mesmo. Verificar se é o mesmo telefone. Em caso de dúvida, entrar em contato, ligar. Eu, como advogada, não peço valores nenhum para o recebimento de processo. A gente vai no banco junto com o cliente ou a gente recebe pelo cliente e depois convida o cliente para que ele possa receber. Pessoalmente. Ele não vai me pagar antes dele receber. Então, o recebimento acontece anteriormente ao pagamento dos honorários advocatícios. Então, tomar cuidado, sempre estar em contato com seu advogado, um contato mais pessoal, mais informal, para que a gente tenha aí um resultado de evitar esse tipo de fraude. Voltando em relação à questão do roubo do INSS dos idosos, um recente pedido do governo federal para que não figurasse ali, até a senhora me corrija se estiver errada, como polo passivo, né, para que as ações contra o governo, que o STF suspendesse, porque para o dinheiro não sair dos cofres do governo. Na sua interpretação, o que isso tudo quer dizer? O governo está querendo se livrar no momento de pagar esses valores? Ainda realmente foi necessário para dar mais tempo para a investigação e tirar dos bens das associações? O que está acontecendo nesse sentido, doutora? Não, eu acredito que é uma forma mesmo do governo não verter ali o dinheiro, né, dos cofres públicos para a quitação dessa dívida, que a gente sabe que tem envolvimento, sim, já está bem claro que tem um envolvimento, mas temos que aguardar aí as investigações e verificar como vai ser pago esse dinheiro. Eu só espero em Deus que não seja da forma que eu falei, como da forma que foram outras revisões que foram pagas de maneira tão pequena para o aposentado, bilhões, né? Que ele, muitas vezes, ele nem sente que ele está recebendo aquele valor, ele nem vê. Até porque a gente tem um aumento no preço de tudo e se ele receber R$20 a mais no valor da aposentadoria dele, para ele vai pouco importar, não vai ter tanto benefício, né? Então, tem que ser pago de uma forma em que a pessoa sinta-se ressarcida por aquilo que ela teve de prejuízo. Como a senhora tem intimidade com essa questão aí dos consignados, né, em relação aí a aposentados, a pensionistas, além da roubalheira lá no INSS, nós temos uma outra polêmica gigantesca aqui em Mato Grosso. Servidores públicos estaduais que teriam sido vítimas de uma fraude enorme com algumas fintechs aí, né, os bancos digitais. Na condição de advogada, o que é que a senhora sugere para esse pessoal aí que foi lesado? Então, isso já pagou o que não devia pagar. Então, isso já vai para a esfera criminal e a esfera de direito bancário. A gente fala, procurar um advogado especialista nessa área para que verifique se os juros foram corretos, se os juros não foram corretos. Aquela assinatura foi minha mesmo? Fui eu que fiz esse empréstimo consignado? Esse empréstimo consignado foi feito por terceiros? Aí a gente já tem uma questão de estelionato quando eu utilizo
do nome de uma outra pessoa para realizar um empréstimo consignado. É um caso de polícia. É um caso não de polícia. De PROCON. Não de PROCON. Aí se instaura um inquérito policial para daí ter as penalidades. E aí também nós vamos verificar. Se for só uma questão de juros, sim, o PROCON talvez resolva ou judicializar na esfera de direito bancário para discutir esses juros ilegais em relação ao empréstimo desses aposentados e pensionistas. Mas a gente sempre fala, o empréstimo consignado, ele tem que ser algo que só é feito quando ele é indispensável. Eu estou praticamente padecendo ali para que eu possa realizar. Por quê? Os juros são altos. Aquela pessoa que recebe, por exemplo, um salário mínimo, um desconto de 100, 200 reais na aposentadoria dele, vai fazer falta para ele. Então, a gente sempre conversa com o aposentado, não confie em ninguém, não empresta seu nome para ninguém e não faça empréstimo consignado para pouca coisa. Faça quando o senhor realmente precisar. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada. E até a próxima. Até, uma boa tarde.